Oi, pessoal, boa noite mais uma vez. Nós estávamos ao vivo, aconteceu algum problema aqui no Instagram e o vídeo foi encerrado, tá bom? Mas então agora voltamos, espero que dê tudo certo. Estamos aqui no segundo dia da maratona de lives. Hoje a gente vai falar sobre constelações sistêmicas com a Irene. Ela tá entrando daqui a pouquinho, então daqui a pouquinho a gente já chama ela aqui pro bate-papo. Ela tá aqui, vou até já acenar. Oi, Irene, boa noite. Daqui a pouquinho ela já solicitou aqui. Já vou autorizar a entrada dela aqui, tá bom, gente? Enquanto a Irene entra, vou explicar um pouquinho para vocês o que eu tava conversando no outro vídeo. Eu tô trazendo temas, né? Temas mais holísticos aqui para Maratona de Lives, até porque a gente está num momento que a gente precisa olhar para o nosso eu interior e com certeza aliar processo de coaching, terapia, terapias holísticas, aromaterapia, constelações sistêmicas. Eu acredito que todas essas terapias holísticas, elas ajudam demais nos processos que a gente está vivendo, né? Que pode ser uma psicoterapia breve, ou pode ser uma terapia, ou um processo de coaching, ou de recolocação profissional. E a gente precisa entender o que a gente está sentindo, qual emoção. Então, depressão, ansiedade. Como eu comentei no outro vídeo que foi encerrado, quando eu recebo uns clientes, por exemplo, de recolocação profissional, passaram por uma demissão recente ou perderam uns contratos de trabalho, e a gente sabe que é um momento delicado. Então, o maior desafio de hoje, né, fazer a gestão da nossa carreira dentro de uma pandemia é trabalhar com as emoções. E por isso, estamos aqui e estou aqui com a Irene. Irene, boa noite, tudo bem? Boa noite, como é que você está? Tudo bem? Teve um engasgo no começo aí, mas vamos que Gente, vamos. não sei o que aconteceu hoje. Foi uma coisa assim que eu até comecei antes, né? Já estava conversando Uhum. aqui, esperando por você. De repente, Instagram falou assim: vídeo encerrado. Aí eu falei: tá bom, a gente começa tudo outra vez. A gente encerrou, mas a gente inicia tudo de novo, de A novo. gente Nada tá como aqui. recomeçar. Tem que ter música para isso, como que é? É começar de novo e recomeçar, né? Então é começar de De novo e a gente novo, vai. exatamente. Olha, a E gente é a gente cantora vai. também, viu? Olha, eu e a Irene juntas, eu não sei o que vai dar. Hoje a gente vai descobrir. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, olha, agora eu vou pedir para a Irene se apresentar um pouquinho. Eu já conheço ela, mas eu quero que vocês a conheçam. E aí a gente vai falar sobre constelações sistêmicas. Ela manja demais, a gente vai explicar o que é, falar no âmbito familiar e falar também no âmbito empresarial, que é muito importante a gente levar esse tipo de serviço para dentro das organizações para a gente entender melhor. Ela vai explicar, tá certo? Então vamos lá. Ok. Oi, obrigada. A Nain está entrando. Eu também O estou com pessoal tá entrando aqui dando saudade. oi, né? Isso, saudade. Bom, nesse tempo todo de pandemia, muita gente, a gente não nos vemos, né? Então, Claro. todo mundo em suas casas e vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, meu nome é Irene, eu trabalho com desenvolvimento humano já há um bom tempo. Eu sou de formação, eu sou engenheira de produção, então tudo começou na minha vida exatamente com o processo de cuidar das pessoas e dentro de uma forma, primeiro, sistemática dentro das empresas, né, dentro de processos ou processo da qualidade, dentro da própria produção e, obviamente, em todos os projetos, tudo que nós fazíamos, quem dá sequência, quem dá fluência em tudo que fazemos é o ser humano. Então, nas empresas, então eu sou bem chão de fábrica, né? Como eu já entrei em indústria e depois, só depois, quando eu me formei nas outras áreas, vamos dizer assim, dentro de desenvolvimento humano, é que eu fui para a consultoria,
de primeira na qualidade, sistema de implantação de ISO 9000, eu trabalhei muito tempo na área automotiva, né, numa empresa dentro do mercado automotivo, então tudo isso aprendeu muito comigo, que bom! Olha o carinho, olha o carinho. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, eu trabalhei, ele é um colaborador de chão de fábrica mesmo, que é o Naim, que num cliente que eu trabalhei até começo da pandemia, né? E depois deu essa parada. Espero continuar, né? Daqui a um tempo, quando as coisas voltarem um pouquinho mais ao normal, para que a gente possa retomar um monte de coisa. Mas vamos lá. Então, eu trabalhei muito tempo em qualidade e depois, exatamente quando eu participei dentro dessa empresa que eu trabalhei dentro da área automotiva, eu, dentro de um trabalho de reestruturação, né? Dentro de um trabalho exatamente de verificação dos processos, quem deveria ficar em que lugar, função, houve toda uma, vamos dizer assim, e foi um trabalho de downsize, né, que é de encolhimento da empresa, de você diminuir, otimizar processos, e aí tinha duplicidade de funções, e aí por aí afora. E isso teve um impacto muito grande e as pessoas começaram a, vamos dizer assim, a se sentir muito mal. Aquilo que você falou do começo, emoções, tal. Hoje nós temos um monte de emoções, um monte de sentimentos que provém dessa pandemia. Quando existe um trabalho de reestruturação, né, que eu falei de enxugamento, downsize da empresa, isso também porque Mexe com o coração dos funcionários, né? A gente sabe disso. Uhum. E assim, e qual é o sentimento que nos provoca a doença? Qual é o sentimento base de todas as nossas doenças? Ok? É o medo. O medo. Então, o medo de não dar conta, isso dá. E aí a gente vai para a metafísica, né? Mas o medo de não dar conta tem a ver com o órgão do nosso corpo que recebe esse impacto desse medo que não dá conta, que é o rim. A raiva que eu sinto porque me sinto injustiçado, né, nesse momento dentro das empresas, né? Que é o fígado. A tristeza de ter sido desligado, ou de perceber que eu não vou dar conta, que eu não tenho competência, porque a modernidade, a atualização. Chegou, né? Chegou. A gente se Dá sente meio problema. perdido, né? Às vezes você até dá conta, mas dá aquele medo, né, de ser substituído pelo computador, pela tecnologia. Isso, exatamente. E aí isso tudo traz para o lado respiratório, vamos dizer assim, né? Que é essa tristeza, a depressão, ela mexe muito com eu estou falando dos órgãos de impacto dessas emoções e por muito tempo você nessa emoção, ok? Porque medo, raiva, tristeza são emoções primitivas, vamos assim, básicas. Eu brinco, são 5 as emoções primitivas, né? Medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Então, isso, por que a gente chama primitivo? Porque isso está no nosso default, vamos dizer assim, né? Nos nossos sentimentos bases que um cachorrinho tem isso. Se você pega, eu sei que você adora o seu Animal, Sky. o Sky. Então ele quando você chega, ele não vai lá né, com o rabinho, alegria. Quando você sai, ou ele fica tristinho, ele pode ficar com raiva, ele pode até atacar instintivamente, e assim por diante. Então, isso, na medida correta, nos ajuda. Mas quando isso fica constantemente no nosso corpo, isso leva a doença. E isso ocorre tanto a doença das pessoas, e a doença das pessoas não importa se é família, se é organização, acarreta a doença no ambiente. Ok? Então, quando você tem uma pessoa depressiva dentro de casa,
obviamente que a energia fica pesada, obviamente que a família está ali do lado com essa doença. Se você tem pessoas insatisfeitas, com raiva, tristes, com medo dentro das empresas, a empresa também fica doente. Né? Por mais que ela esteja faturando de acordo com aquilo que o dono deseja, mas isso, no decorrer do tempo, isso vai Impactar de minimizar, alguma forma, né? vai influenciar de alguma forma. Então, pensando em tudo isso, no decorrer da minha vida, eu fui fazendo um monte de formações, né? Então, programação neurolinguística, eu sou coach sistêmica, aí fui para a área de consciência sistêmica, onde a gente leva em consideração psicossomática, onde se leva em consideração bioenergia, onde se leva várias e várias outras questões que não só o nó, ou dentro da empresa ou dentro da família. E porque você é sistêmico, né? O teu ambiente influi, você influi, né? Os teus sentimentos internos influem, o teu sentimento, relacionamento interpessoal influi e o ambiente influi. Então, tudo isso deve ser estudado, verificado, e em função disso, eu fui estudando, né? Fui me formando. Eu sou uma buscadora, eu falo que eu nunca paro de estudar, e não paro mesmo, né? E eu estou sempre buscando novas tecnologias do desenvolvimento humano e aí para frente, tá? Então, basicamente, esse é um resuminho, sem ficar colocando muitas ou funções ou formações, mas eu fui sempre buscando técnicas e ferramentas rápidas, que eu chamo. Né? Então, são técnicas terapêuticas, são terapias que a gente hoje chama de terapias rápidas. Para quê? Exatamente para que hoje as empresas, e nós como ser humano, nós sempre estamos num processo de mudança, 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 mudança. Né? E as empresas precisam absorver isso. Certo? Então, quantas empresas agora nessa pandemia precisou absorver algo que nunca tinha feito na vida, que é o home office. Até porque, dependendo da maturidade de liderança da empresa, deixar pessoas em casa trabalhando dá uma insegurança. E qual é a insegurança? Será que vai trabalhar? Vai dar resultado? Será que vai ficar cuidando da criança em vez de trabalhar? Será que vai estar com o celular? Enrolar. Né? Vai só enrolar? Exatamente. E a maioria dos líderes, vamos dizer assim, ou donos de empresa, como que eu vou coordenar isso? Como que eu vou supervisionar isso? Como é que eu vou gerir isso? Assim, a necessidade houve e muitas empresas perceberam, né, que essa supervisão, essa forma de liderar tinha mais custo do que benefício, certo? E em home office, e exatamente. E agora, como que eu vou fazer, vamos dizer assim, agregar as pessoas, porque o ser humano ele é gregário, ele não é uma ilha. Né? Então, como que eu vou lidar com as emoções? Como eu vou fazer tudo isso agora com a minha equipe inteira em casa, em home office, certo? E aí, de que forma eu vou fazer isso? Tá? Então, uma das ferramentas que vai ajudar muito, tanto empresas que vão deixar de ser presenciais, vamos dizer assim, a maioria dos seus processos. E vão se tornar híbridas, né? Que vão se tornar híbridas. Todas as ferramentas de desenvolvimento humano hoje, atuais, são exatamente ferramentas rápidas para que você possa acompanhar exatamente o nosso mundo, porque o nosso mundo agora é assim, né? Nosso e nós mesmos... questões de segundo, né? Então, e na empresa, cada dia tem algo novo. E aí e as mudanças na empresa precisam ser mais rápidas, né? A gente sabe disso. O coaching é para ontem, né? O processo de coaching.
tudo bem que a recolocação não é dentro da empresa, né? É quando a pessoa busca fora, mas também tem aquele anseio de eu quero meu emprego já. E hoje a gente. E o processo, eu imagino para você que é, né, uma headhunter, vai recolocar. Hoje você pode recolocar um talento de qualquer lugar do mundo, que Sim, não é, né? Então hoje tanto nós podemos ser recolocados, vamos dizer assim, para fora do país, e era um processo que hoje, antes isso não existia, não, ou era muito ou demorado, né? ou era Hoje, muito demorado e partia de outras premissas que nós temos hoje. A premissa hoje pode ser via internet, então eu posso estar no sítio, eu posso estar na praia na e praia trabalhar para outro país, exatamente. e E trabalhar para outro simples. país. Exatamente. Hoje, Então, só você ter o domínio do LinkedIn, ou são postadas muitas vagas escrito trabalho remoto, aí você busca uhum, e se acha, se encontra, né? exatamente. Então, todas essas mudanças, só que o ser humano, ele continua com as suas emoções, o ser humano continua com a sua necessidade de se sentir útil, de se sentir valorizado, de se sentir reconhecido, De de, pertencimento, de né? pertencimento, de cada vez mais, né? Principalmente quem entra nesse mundo home office, você é o dono do negócio. Não tem ninguém mais, vamos dizer assim. Você tem que chegar no resultado e acabou, entendeu? Então, exige uma maturidade muito grande e, para isso, nós temos as ferramentas. A expansão de consciência precisa ser muito maior. Né? Então, e quando eu falo em expansão de consciência, não é para fora. É para dentro. Expansão não é conhecimento externo. Sim, é Né? conhecimento de Conhecimento si mesmo, externo. né? Então, qual é a expansão de consciência? É você com você mesmo. É a nossa inteligência intrapessoal que precisa ser desenvolvida. E isso é algo que, infelizmente, nós não somos, vamos dizer assim, treinados para isso desde pequenininho. Né? Eu não sei se em que momento da sua vida você mesmo, que é um pouquinho só, né? Mais nova do que eu. É bastante, é bastante. Na minha geração, com certeza não. Mas eu não sei até que ponto sua mãe, o seu pai chegou para você e faz, mas para que você está sentindo isso? Fez perguntas para que você se olhasse e entendesse, certo? O que estava te faltando ali, o que realmente era a sua necessidade, né? E no decorrer do seu amadurecimento. Óbvio que o autoconhecimento é algo assim que é simplesmente a ferramenta para tornar tudo simples. E fluir, e amadurecer, vamos dizer assim, estar mais leve na vida da gente, é simples. Mas o simples é muito complicado quando não Complexo, né? Complexo. é muito complexo quando não se tem o autoconhecimento. Né? Então, uma das ferramentas que eu trabalho, né, dentro das formações que eu fiz, é exatamente as constelações sistêmicas, e vamos falando um pouquinho dela, né? Porque essa o nosso assunto, Aula de né? hoje, com A você. aula de é. A constelação sistêmica, né, familiar e organizacional, ela tem como pai, né, um alemão chamado Bert Hellinger, que nos deixou em 2019, né, ele foi para outra dimensão em 2019, né, e aos 93 anos, e o começo, né, tudo começou, ele vinha de uma família católica, ele foi seminarista, estudou teologia, filosofia, e quando ele foi para a África do Sul em missões, né, dentro dessa linha do caminho dele religioso, vamos dizer assim, Religioso, sim. desse caminho, ele começou a perceber
né, nas populações, nas missões, principalmente na África, nas tribos, que as gerações, as famílias, né, os padrões de pensamento, sentimentos, eles se repetiam de geração para geração. Né? Muito interessante, né? É muito além do aquilo assim, nossa, ela é a cara da mamãe. Nossa, ela faz igualzinho o papai. Então, não é bem isso que, né, nós estamos colocando. Não é aquilo que as pessoas só. E isso também faz parte, não estou dizendo que não faz parte. Mas não é só aquilo que as pessoas elogiam. Né? Ai, que bonitinho, ó, o olhinho do azul é da mamãe, a boquinha, coração é do papai. Não é só as características positivas, mas muitas vezes você percebia que as pessoas, mesmo sofrendo por determinados formas de ser de seus pais, avós, mesmo sofrendo com isso, certo? Quando elas formavam a sua família, elas repetiam os padrões. Sim. E aí, da onde vem isso? Por que vem isso? Eu estou tentando falar, eu não sei quantas pessoas conhecem aí de constelação, mas eu vou falar de uma forma bem, vamos dizer assim, Detalhada, né? detalhada e numa linguagem bem Popular, prática, prática, popular, sim. prática, porque exatamente, eu acho que o mais importante é a gente entender quando a gente fala constelação sistêmica, tem um nome pomposo, constelação um monte de, é o quê? Um monte de estrela Uhum. sistêmica, o que é isso, né? Eu Então, vou constelar o quê? Né? o que é constelar? Eu vou para o planetário, olhar as estrelas e ver as, né? Ah, eu não gosto disso, alguma coisa do tipo, né? Então, não, o termo veio de, vamos dizer assim, a tradução é constelação, mas o termo, na sua origem, é representações familiares. Então, como eu falei, o Bert Hellinger, quando ele foi na sua missão, isso foi nos seus primeiros, dos 20 aos 30 anos, né? Ele começou a perceber tudo isso, Esse né? Dentro né? desse movimento, e aí ele começou a entender, buscar entender por que essa repetição de padrão. Padrão. Os padrões. Por que que dentro da forma que eu vivo, né? Porque cada família tem sua forma de ser. E aí, porque eu vou falar numa coisa chamada, outro nome bonito, que chama campo morfogenético. Então, qual é o campo? Qual é essa família? Dentro dessa família que eu estou, qual é a forma? O que eu trago da minha genética? Então, que tipo... E muitas vezes existem, sabe, tragédias, perdas muito duras, existem conflitos, situações, brigas, e muito disso as gerações posteriores ou repetiam esse tipo de padrão ou de situação, não necessariamente a mesma situação, mas a mesma energia. Então, eu tenho um filho drogado. Se você for na linhagem da família, né, de um lado ou de outro, ele pode estar sim repetindo um padrão de alguém que pode não ter sido um vício de droga. Uhum. Um vício de droga, mas alguma coisa relacionada um outro vício relacionado a vício. Tá? E aí, nesse sentido, ele começou a estudar isso, aí voltou para a Alemanha, e aí, junto com outras terapias, ele foi, vamos dizer assim, ele foi pegando um pouco de cada uma, vamos dizer, daquilo que ele estava estudando, e aí ele criou as constelações sistêmicas familiares e organizacionais. Eu digo que eu sou uma privilegiada, porque em 2001, quando o Bert Hellinger veio para o Brasil para exatamente apresentar as constelações organizacionais, eu estava na Câmara Alemã e participei desse legal. treinamento.
Com Então, ele, assim, né? Ao vivo e com a ele, cores. com ele. Ele só falando alemão, a equipe dele traduzindo algumas, né? Então, só que assim, foi sentir, eu falo que é sentir a energia de quem criou, Sim, entendeu? exato. É Do beber da idealizador, fonte, né? é beber da fonte. Então, sempre me apaixonei por essa ferramenta. Quando eu chamo de ferramenta, é porque ela não ela é uma terapia rápida, mas que pode ajudar ou muitos psicólogos, muitos outros terapeutas de outras linhas, certo? Porque ela é complementar. Ela Então, complementa o trabalho, exatamente, foi o que eu falei, né? Ontem, por uhum, exemplo, eu falei da aromaterapia. Tudo que eu tô trazendo nessa maratona de lives, eu entendo que complementa um processo terapêutico, um processo de coaching, um processo racional de recolocação profissional. Enfim, uhum. e hoje a gente, na pandemia, a gente precisa disso. A gente Com precisa certeza. buscar. Né? E uma das coisas que, para mim, eu trabalho com terapias integrativas, né? Sim, Então, quando nos meus atendimentos eu utilizo a constelação, utilizo, mas para utilizar a constelação, muitas vezes eu utilizo algumas outras ferramentas, porque para preparar, por exemplo, você vem aqui, Marcela, vem conversar comigo. Isso pode, você como profissional, ou como a dentro da sua Marcela, né? ou, ou Marcela vai ser sempre a mesma, né? É, Então, ou a profissional e a pessoal. E é isso que eu vou, por isso que depois eu quero dar o gancho quando falar das organizacionais, né? Então, o que é importante? Quando você vem falar comigo, primeiro eu tenho que entender, te entender primeiro, então aí eu vou utilizar PNL, eu vou utilizar um através coaching de uma sistêmico até, né? esse coach sistêmico, tal, dependendo do seu desejo, qual a sua situação atual e para onde você e qual é o E que você vê a sua situação desejada. Então, e aí a constelação pode fazer parte disso como pessoa, certo? E a mesma coisa acontece com as empresas. Quando eu entro numa empresa para desenvolver pessoas, né, ou dentro de liderança, equipe, não importa quem, né? Então, o importante é o quê? Que eu vou utilizar várias ferramentas. Óbvio que dentro das empresas sempre eu começo com o coach, né? Avaliando, verificando os gaps, quais são os gaps da liderança, quais são aquilo que as pessoas precisam, qual é o tipo de maturidade daquela empresa da, com da aspecto do empresa, da desenvolvimento equipe, humano. né, que a gente trabalha, a E gente já principalmente do dono da empresa, né? Porque vem da eu cúpula, né? exatamente. Eu falo que isso é para a implantação de um projeto, né? Eu sempre, não importa se é a implantação de uma ISO ou se é um trabalho de um projeto de desenvolvimento humano, né, da equipe e tal, é algo que tem que ser chuveiro e não ducha higiênica. Porque é um termo bem da área de engenharia, tá? Porque é algo assim, você tem que vir do topo, de cima para baixo. Porque Exatamente. aí eu abranjo todo mundo, né? Um chuveirinho, vamos dizer assim, Sim, vai ele lá só numa molha parte. algumas partes e aí não adianta de nada, né? A gente Não até adianta de acha que nada. adianta naquele momento. Depois você fica 6 meses sem estar na empresa. Quando você retoma o trabalho, tá tudo igual, né? Ok. Então, eu acho que assim, para que a gente entenda sobre a constelação, tanto familiar quanto organizacional, Sensacional. ela parte de que a gente chama de três leis prioritárias, quatro leis, né? Na consciência sistêmica, a gente acrescenta mais uma, certo? Então, que a primeira lei, isso eu falo que o Bert Hellinger trouxe isso dentro das constelações sistêmicas, mas isso eu acho que é uma lei exatamente como a lei da gravidade. Não dá para fugir. Se eu pegar essa tampinha da minha água e soltar, o que vai acontecer? Tá aí. Caiu. E isso aqui que é uma lei natural Natural. chamada lei da gravidade.
Tá? E as 4 leis que eu vou colocar agora, que é importante para a família como para a organização, elas são tão naturais quanto a lei da gravidade. Tá? Que é a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Se as pessoas não se sentirem pertencendo à sua família, não se sentir pertencendo à empresa, já começa a ter aí um nó, e um nó que a gente chama de doentio. Porque qual é a nossa, o que a gente sempre quer estar? Saudável. E saudável é estar de acordo com a nossa natureza. Então, o que é a natureza? O que é a natureza do ser humano? A essência, aquele que é gregário, ele precisa das outras pessoas. Essa é a natureza do ser humano. Então, ele precisa se sentir pertencendo. O dia que nós nos conhecemos, eu vou dar exemplos meus, eu sempre gosto de dar exemplo meu, porque eu vivi, eu te falei isso. Né? O cara lá em cima, para tudo que eu faço, sempre me testou muito. Por quê? Porque eu não posso ensinar nada, eu não posso. Lá em Thaís, ele está ainda aí na live, ele escutou isso lá no meu treinamento. Né? Eu não posso ensinar nada se eu não vivi. Né? O meu mestre, Fernando Freitas, da área de consciência sistêmica, ele sempre coloca: cada terapeuta chega com o seu cliente aonde ele chegou com ele. Então, isso é muito importante. Se eu não me sinto pertencendo ao ambiente que eu estou, à família que eu estou, à empresa que eu estou, nós já começamos aí com um nó, com um problema. Não tem ligação, né? Não tem ligação. E aí, porque lembra a história de repetir padrão? Sim. Imagina quantas famílias, né, excluem uma pessoa, um filho que foi bastardo. Quantas pessoas excluem alguém que bebe muito? Quantas pessoas excluem alguém que, entre aspas, não é do nosso jeito, ele é de um jeito diferente, ele não gosta de festa. Às vezes são exclusões bem pequenininhas, né? Então, mas que a pessoa, isso pode aumentar e se tornar aumentar a evasão, né? Chega a ser uma evasão. Exatamente. Por exemplo, uma criança que sempre foi bem paparicada, é filha única até os 8 anos. A mamãe ficou grávida. E aí, de repente, os pais, inconscientemente, dão foco mais no novo bebê. No novo bebê. Ele se sente como? Excluído, colocado de lado. Então, é importante. Então, eu estou falando da família. Dentro da empresa, você entrou dentro da empresa, os valores não batem com você. Ou as pessoas, porque você entrou nova, então, principalmente numa equipe que às vezes saiu alguém que... Muito querido, né? E você está substituindo. Tal, exatamente. Julgamento. Tem muito julgamento. Exatamente. Então, quando isso aconteceu, as pessoas excluem. Ok? E a pessoa, por si só, também se permite ser excluída, né? Mas porque ela não se sente pertencendo. Então, quando eu não me sinto pertencendo, eu tenho um problema e com certeza vai acarretar várias e várias situações onde, dentro de uma família, pode trazer brigas, separações, né? E essa criança aí que eu falei, 8 anos, que ela se sentiu excluída e isso traumatizou, eu te garanto que situações vão acontecer na vida dela que ela vai estar sempre se sentindo excluída. E uma pessoa que se sente excluída, pode chegar, por exemplo, a um suicídio. Eu não sirvo para nada, é melhor eu deixar de existir. Sim. Ok? Então, isso é algo... E às vezes você fala, nossa, mas tinha de tudo.
estudou em colégios bons, fazia. Então, só que ela se sentia excluída de algum momento, de alguma forma. E a mesma coisa, eu posso ter profissionais muito talentosos, tal, mas que não se sente pertencendo aos valores da empresa. Aí, às vezes, fica até mais fácil, porque aí ele vai buscar. Quando tem essa consciência, esse entendimento, por isso que eu falei o autoconhecimento, tá? Então, essa é a primeira lei. A outra lei, a segunda lei, é a lei da hierarquia. O que é isso? A gente deve respeitar quem veio antes. Não significa que eu devo seguir fielmente. Mas honrar, né? É algo tipo assim, honrar pai e mãe? Exatamente. Então, é honrar pai e mãe. Por quê? O honrar, até é uma lei, né, bíblica, certo? Sim, claro, Honrar né? pai e mãe. Os Né? mandamentos, Então, né, da Bíblia, né? Base. então, o que é esse honrar pai e mãe? Não significa que eu vou concordar com algo errado que meu pai ou minha mãe fizeram. Mas eu os honro porque eu devo a eles, eu agradeço a eles. Não, o devo tem uma escolha aí mútua, mas eu agradeço a eles O o dom da quê? vida. O dom da vida. Aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o dom da vida. Então, se eu não respeitá-los, certo? E não entender a hierarquia, e a hora que os filhos, que os nossos pais sempre dão o melhor que eles têm. Assim, não, óbvio que existe, vamos dizer assim, problemas, e aí se você vai buscar, né, esses pais que matam filhos, ou filhos que matam pais, são tragédias, são coisas, mas que você vai perceber, a hora que você for até a causa primária, a causa raiz, né, desses traumas, dessas tragédias, você vai verificar, vai ver realmente, e dentro da constelação, ela realmente pode te mostrar, né? Porque, como eu falei, ela é uma técnica onde a gente traz para o campo a energia, aquilo que está dentro, cada um de nós traz dentro do DNA, não é só o tipo de pele. Nós temos o DNA emocional, nós temos o DNA mental, racional, e nós trazemos isso dentro da constelação. E a hora que isso se coloca, a gente vê os nós. Muitas vezes, o nó que está ocorrendo ali, a angústia de alguém que, por exemplo, eu já tive uma constelação assim, a pessoa não consegue ter filhos, e as duas pessoas estão extremamente saudáveis. Né? E o que o impede? Pode estar lá atrás, em algo que ocorreu traumático lá atrás, e que pode, lá atrás que eu digo em outra geração, e que pode. E esse homem. O hoje, né? O homem de Exatamente. hoje, a mulher de hoje, entendo. E aí afetar, sim, o lado, honrando essa tragédia, honrando esse acontecimento, que não pode não ser tão trágico, mas que houve um nó aí. E aí, quando a gente fala um nó, porque o fluir do amor ele não está saudável. Então, houve algum rompimento aqui atrás, certo? Algum nó aqui atrás, e que as gerações posteriores vamos dizer, absorvem isso e honram. Né? Então, esse segundo fundamento, que é o de hierarquia, acontece tanto na família, que eu posso trazer honrar, e certo? Vô bebe, o vô bebe, a avó bebe, o pai não bebe, mas os netos bebem. E de uma forma como vício. Estão honrando, de alguma forma. Ok? Então, e a gente fala dentro das empresas, certo? Não respeitar a hierarquia. Eu entro na empresa e essa empresa eu tenho que respeitar porque ela está me acolhendo. Ela vai me ajudar, além de eu colocar todo o meu trabalho, o meu conhecimento, eu vou ser remunerado por isso.
Ela dá um Isso, dom da oportunidade, né? Do trabalho. é, Ela também concede um dom como o pai e a mãe, a empresa. exatamente, um É só de uma dom forma diferente, mas ela oferece a oportunidade. ela te dá o dom de você ser um adulto saudável. Se você casou e tem uma família, de você ser um pai saudável e prover a sua família e sustentar a sua família. Uma mãe que também ajude nesse prover e dê educação. Então, ela também te dá um dom. Se você não é casado, é o dom para com você mesmo. Um dom para você se evoluir, para você, né? Não existe certo, não existe errado. E uma das coisas que é muito importante que a gente fale, em nenhum tipo de terapia, e aí não é só na consciência sistema, nas constelações, não é só aí, nenhum tipo de terapia ele pode entrar o julgamento. Sim, eu Principalmente também na acho. constelação. Principalmente nas constelações. Então, dentro da organização, essa hierarquia é você respeitar o que veio antes mesmo. Né? Óbvio que muitas vezes você foi contratado para modernizar, para trazer uma oxigenação para aquela área. Sim, mas a hierarquia anterior também fez muito para que você fosse recebido daquela forma. E Eu, outra, eu penso assim, né? e se você entrou para essa empresa, significa que ela existe até aquele momento, então você tem que respeitar. E Entendi. não, e não negar, e não chegar, olha, vocês fazem desse jeito, nossa, que coisa dinossáurica. Né? Então, isso é uma atitude infantil, porque no fundo, essa pessoa que fala isso está precisando de quê? Se sentir o quê? Seguro, isso é insegurança. Ela precisa de alguém, ela se coloca alto, ela se coloca holofotes e ela não está enxergando. E não está tendo algo que são extremamente importantes na família e na empresa. Beleza. Humildade e compaixão. Ok? Empatia. Beleza. Ok? Ó, Tá? Irene, só pra gente, a gente só tem mais 15 minutos. Eu acho que a gente vai Então, ter que fazer uma segunda live de constelação é, sistêmica, mas tô porque eu brincando. Mas ajudo vamos muito. tentar E fechar principalmente pelo para eu menos as colocar as 4 duas leis. coisas. Ok, a terceira lei é o dar e receber. Legal. Certo? Então, Uhum. dentro da família, dentro das empresas, dentro da família, os relacionamentos. Quem dá demais se sente frustrado e sempre um buraco aqui dentro. E cansado, né? Porque você sempre se esgota oferecendo ajuda. Frustrado, se sente frustrado. Parece que, sabe, a gente fala, é saco sem fundo, né? As Uhum. pessoas querem mais, e quem recebe demais, se sente inferior. Como que a Marcela pode vir me oferecer tanta coisa tal? Sabe? E aí eu começo a me sentir inferior porque eu vejo que você é alguém que pode dar tanto e eu só estou recebendo. Só que isso é inconscientemente. Ok? Então, e aí é onde se criam as relações abusivas. Ok? Dentro. E aí não importa se é pai, mãe, filho, relacionamento entre casal. Amoroso entre casal, sim, entre irmãos, né? Então, dar e receber tem que estar aqui, ó, no equilíbrio. No Dentro equilíbrio. das organizações, você está numa equipe, ok? Então, tem aquelas pessoas que, primeiro, são centralizadores. Então, ela é centralizadora, o que ela faz? Ela quer sempre fazer, porque tem que ser do jeito dela. O que as outras pessoas fazem? Ah, você quer que seja do seu jeito? Ela está ganhando. Eu e você temos a mesma função, só que você quer que seja do seu jeito. Porque você confia mais, vai chegar no resultado, ok? Só que o que acontece? Quem que vai e faz e acontece é você. E eu recebo a mesma coisa que você. Aí você chega e fala, nossa, as coisas sobram tudo para mim. Mas o que está acontecendo? A relação é que isso pode ser uma das causas do desnivelamento do dar e receber. Ok? Sim. Então, o que acontece? Então, dentro da empresa, outra coisa,
que acontece quando não existe um desenvolvimento de uma área de cargos e salários, certo? Isso ocorre muito nas empresas. A pessoa está lá há 5 anos, 6 anos, numa função, certo? Na mesma função? Na mesma função, na mesma função. Aí é uma escolha dela progredir, na mesma função. E aí entra uma pessoa nova para a mesma função e às vezes, eu vi diversas vezes isso, por conta da demanda de mercado, isso ocorre muito assim. Quando a demanda de mercado está, né, não está sobrando cargos, vamos dizer assim, né? O que acontece? Então eu pego e ofereço mais. Ou então, muitas vezes, ocorre dentro da empresa, é amigo do não sei o quê, então eu preciso de tanto, eu quero. E aí, não existe uma estruturação equilibrada dentro da área do RH. E aí, o que acontece? Então, pessoas da mesma função ganhando ou similar, às vezes até mais, daquela pessoa que tem 6 meses de empresa, certo? Porque não existe uma política, não existe... E as pessoas se sentem o quê? Injustiçadas. Então, o dar e receber dentro das empresas, quando se fala de salário, ou então aquela pessoa, você é muita hora extra e depois não existe reconhecimento. Então, esse dar e receber dentro da empresa também, ou ao contrário, o líder... Eu já vi gestores que pega para eles, a equipe não consegue estar nesse equilíbrio de dar e receber, pega para ele, faz tudo, porque tem que chegar no resultado. Só que como é que fica essa pessoa? Exausta, se sentindo frustrada, tá? Então, assim, ou de uma forma sistêmica, no aspecto de a empresa ela não reconhece o funcionário e tal, e não tem esse equilíbrio, ou muitas vezes porque existem centralizações, os líderes não conseguem delegar, né, para que haja esse equilíbrio. E a quarta lei, que essa o Bert Hellinger, você não vai procurar e não vai ver na bibliografia, vamos dizer assim, nos livros do Bert Hellinger, mas de uma certa forma ele também fala, que é a lei do tempo e espaço, né? Então, o que é essa lei do tempo e do espaço? Muitas vezes, tanto no familiar como no organizacional, nós temos o quê? As pessoas estão hoje aqui no presente, mas ligadas aonde? Ao passado. Ao passado, né? E eu, na última empresa que eu trabalhei, que eu dei consultoria, eu fiz a constelação organizacional. A maioria dos gestores que estavam ali há 10, 15 anos, eles, quando eu coloco, né, porque aí eu faço constelações com bonequinhos, né? E eu faço individualmente como análise, como diagnóstico, todos os gestores colocavam o passado na frente deles, inconscientemente. Né? E aí, como fica o futuro, né? E o futuro? E aí, o cliente, cadê o cliente? Ele colocava o cliente quase fora do campo, entendeu? E como é que fica o gestor dele? Às vezes ele colocava uma distância imensa, né? Então, essas coisas que você começa a perceber, e isso acontece tanto nas constelações familiares, quando você pede para que você coloque sua mãe, seu pai, e para você entender como são essas relações. E aí, é isso que leva ao autoconhecimento, ok? É isso que você percebe e entende o que está ocorrendo com você. Se eu estou olhando para eles ainda como aquela criança ferida dos meus 7, 8 anos de idade, ou 2 ou 3. Um adulto. Uhum. Ou como um bebê, uma criança. E aí, essa lei do tempo e espaço é que demonstra isso. Porque é o seguinte, se eu estou no presente, eu tenho que viver o meu presente, estar saudável aqui, para eu poder dar continuidade para o futuro. E quais são as minhas metas?
Quais são o que que eu quero atingir? Ah, mas alguém pode mais velho chegar e falar: ah, já cumpri tudo que eu tinha que cumprir. Não, sua vida continua, né? Então, qual é ainda, quais são os objetivos? Ah, o meu objetivo, nem que ser, o objetivo é estar bem, saudável, então eu vou correr, eu vou fazer academia, eu vou me alimentar bem, porque eu quero viajar com meus netos. Isso pode ser um objetivo de vida. Eu quero ter, porque não é trabalhar ou, né? Porque é simplesmente um objetivo que lhe dê vida. Então, objetivo de vida é aquilo que me dá vida. E a lei do tempo e espaço é quando eu não estou ligada à vida e eu estou ligado ou ao passado. Então, muitas ou isso dentro da família. Ah, eu não posso seguir minha carreira porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Não significa que você vai abandonar os seus pais. Significa que você precisa continuar e estar como filho, ter apoio, verificar qual é o processo que você vai ajudar, mas o que você não pode é não olhar para a sua vida, certo? E ir para os seus objetivos e resultados. Então, essa lei do tempo e espaço é exatamente nesse sentido, de o quanto eu me ligo ao passado. Então, mais ou menos assim, eu faço batalha, mas de repente, né, tem um elástico aqui, ó. Eu consigo chegar no resultado quando eu estou tirando a cabecinha fora, ou profissional, ou mesmo dentro da equipe, tem algo que puxa para trás. Né? E é por quê? Porque esse puxa para trás é porque você está ligado a esse passado. Porque você realmente está ligado vamos dizer assim, a coisas que você não cortou o seu cordão umbilical, você não cortou. E isso dentro da empresa também? Sim. Essa equipe, por exemplo, estava vinculada ao quê? Quando nós abrimos a empresa no ano XYZ, lá que era legal. Era daquela forma, a gente tinha churrasco todo final de semana. O líder daquela época era um cara assim. Era daquele jeito, sim. E aí as coisas mudaram, né? Porque passaram-se muitos anos. Só que as pessoas continuam com o padrão lá de trás. De 1990, por exemplo, da abertura da empresa, né? Exatamente, isso é um dos pontos, ok? E, Irene, a gente tem 5 minutinhos, então... Tá bom. O que você gostaria de saber mais? Ou que as pessoas... Eu nem sei, eu nem vi perguntas aí, porque eu tô falando, que é uma louca. O pessoal tá gostando, não? Eu vi vários corações, o pessoal interagiu bastante. Eu queria que você explicasse como podem ser os atendimentos, né? Pessoa física e na empresa. Bom, a pessoa física, por aqui, né? As pessoas entraram pelo meu Instagram, certo? Eu posso, no meu Instagram da Irene Silva, tem o meu telefone também, que pode ser por WhatsApp. E o que seria o atendimento? Ele é individual, por isso que eu falei, eu faço todo um trabalho de análise, né, de anamnese, vamos dizer assim, para entender qual é a dor da pessoa. Sim. E aí hoje, né, nós estamos fazendo os atendimentos mais online, certo? Tá? Então, eu faço, e as constelações elas podem ser em grupo, ok? Presenciais, mas isso atualmente nós estamos seguindo os protocolos de segurança, claro, né? De segurança. Devido à pandemia. Mas elas podem ser também, e a constelação ela pode ser individual com bonequinhos, e aí dá para fazer online. Online. Com um líder, por exemplo, né? Porque uma pessoa que está dentro de uma organização também pode te procurar e falar, poxa... Eu falei primeiro ao pessoal. Tá? Então, assim, mas como é individual,
com os bonequinhos, individual, e a pessoa, não, eu quero conversar. Então, a gente segue, porque aí são duas pessoas, eu e a pessoa, distanciamento, máscara, álcool, entendeu? Utilizando todos vamos dizer assim, os protocolos, ok? Mas até na fase roxa, está sendo online. Então, pode me procurar, fazemos online, certo? Ou se a pessoa, né? Vamos dizer assim, não, eu quero sentir, porque tem pessoas que são mais orais, né? Isso é uma outra ferramenta que eu utilizo, que é mais Sinestésicas também, né? sinestésicas, e preciso sentir, ver o olhar, tal. Ok, né? Então, como é a máscara, só fica mais ainda, né? O olhar, certo? E nas organizações, exatamente são dentro de problemas, né, que possam ocorrer, ou a pessoa em si, o profissional, quer entender por que eu não consigo me relacionar com o meu chefe? Por que eu não consigo me relacionar bem com a minha equipe? Né? Por que eu não consigo chegar nos resultados? Né? Por exemplo, tinha um rapaz que eu atendi nessa empresa, ele simplesmente, nós trabalhamos a dificuldade dele de não cumprir prazo. Ele escrevia na agenda, fiz né, toda a parte de coach, no sentido de fazer o plano. Planejamento de metas mesmo, né? 5W2H, porque ele esquecia a agenda, ele esquecia o celular, ele esquecia, né? Então, ele tinha um processo de desfocar, e aí, com a constelação, nós vamos ver que ele estava honrando, né, o avô. Né? Então, mas como isso, Irene? Aí nós teríamos que ter mais umas 5 lives para eu poder mostrar. Para contar como foi o atendimento, né? Não então totalmente explicar, né, tecnicamente como que é isso, né? Que eu não vou expor a pessoa, mas eu só estou colocando o caso, né? Então, e pode ser assim dentro das empresas, como a pessoa, o profissional em si, que seria como a gente faz no coach, ou, né, por exemplo, um departamento não se dá bem com o outro. E aí pode ser algum grupo, uma né? dificuldade muito grande de sintonia, né? E às vezes um departamento depende muito do outro. Exatamente. Ou, por exemplo, as pessoas têm medo, né? O medo permeia em todos os processos. Medo de quê? Porque pode ter uma liderança autoritária no topo e as pessoas têm medo. Né? Aquela coisa assim, fulano vai visitar a fábrica, ok? Ele, por exemplo, os sites, fulano vai vir visitar a fábrica. Então, a secretária lá do fulano, ou alguma, sabe que o fulano vai visitar a fábrica, sabe aquela arrumação para auditoria? Sim. Né? Então, é aquela coisa. Não, olha, então vamos. Os processos, não sei o quê. Gente, né? Não é uma coisa natural, não é uma coisa. E isso. Será que isso faz bem para a empresa? Não, não faz. Não. Então desenvolver as pessoas. Beleza, e a gente tem 1 minuto para fechar. Tá bom. Tá bom. Tá. Lógico. Não, ok. Então, dentro das empresas, eu trabalho muito, como eu falei, né, com as lideranças, desde o topo até o chão de fábrica. Né? O lado engenheira me ajudou muito nisso, porque eu conheço todos os processos das fábricas. A consultora em sistema de gestão da qualidade, meio ambiente, segurança e tal, também ajudou bastante em função de conhecer tudo. E aí a gente pode fazer as constelações organizacionais para entender onde estão os nós e o que pode melhorar. E o seu contato? Tá, passa para a gente aqui. Tá, então 11 99402 9859. Tá? Quando você passar isso para o YouTube, se puder colocar, né? Vou colocar a legenda, claro, com certeza. Ok, então, por WhatsApp, o e-mail é Irene Silva, né, eu vou colocar com 2 L's e H no final, .cs@gmail.com. Esse é o mais fácil. Tem um outro, mas esse é o mais fácil. Esse Irene...
Irene. Irene Silva, Silva com 2 L's e H no final. Isso tem a ver com numerologia, tá, gente? .cs, ponto, arroba gmail.com. Oi, olha lá. O Góis acabou de entrar. Góis, depois você vê Eu vou subir no pro IGTV IGTV. Eu vou subir para o meu da Marcela. IGTV e depois também para o canal do YouTube. Na semana que vem, Tá bom. todos os vídeos da maratona estarão lá. E, gente, é porque a fase roxa chegou. A gente já estava preparando outras coisas, né, Irene? Mas vai Com passar. certeza. E a Vai gente passar e vai a ter os gente vai nossos fazer bastante workshops e aí workshop. vocês vão poder participar. Com certeza. A gente Quem tava... me conhece sabe que eu gosto de vivência. Então, nós vamos fazer bastante workshops para a gente explicar isso na prática. A gente já tinha pensado um para esse mês, né? Mas tudo bem. Será postergado, mas nós iremos fazer. Então, Irene, obrigada, viu, por ter participado aqui da Maratona de Lives. Um prazer, né? Você falou, E vamos continuar muito bem. E vamos continuar juntas. Com certeza. Tá Com bom? certeza. Gente, tá então, bom. boa noite. Muito obrigado. E amanhã a gente está aqui com branding para líderes, tá vendo? Hoje a gente falou de constelação sistêmica nas organizações e para os líderes também. E amanhã tem mais. Tá bom? Gente, Beijo, obrigado. beijo, Irene. Obrigada. Beijo, fiquem com Deus. E se cuidem. É verdade. Máscara. A máscara salva vidas. E a vacinação tá chegando aí, gente. Com certeza. Tá chegando pra gente também. Tá bom, isso aí. Beijo, tchau. Beijo.